E digo que, da colonização à civilização, a distância é infinita, que, de todas as expedições coloniais acumuladas, de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais despachadas, não sobraria um único valor humano. Porrada pra gente aqui. Olá, minha gente! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar desse livro. Na verdade, eu vim indicar esse livro para vocês lerem. O Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre esse livro, muitos de vocês já leram esse livro e muitos de vocês, assim como eu, ficaram chocados com esse livro. Eu li esse livro por causa dos meus estudos e fiquei assim, sem ter o que falar. Na verdade, eu estava começando a ler Fanon, Frantz Fanon, e uma das primeiras coisas que ele coloca na epígrafe, na verdade, faz uma epígrafe do livro dele, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, é isso? Isso, Pele Negra, Máscaras Brancas. E ele coloca uma epígrafe desse livro, o Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Então, antes de qualquer coisa, eu vim ler ele para saber o motivo por que essa citação estava ali e faz todo sentido. Eu marquei muita coisa aqui, que eu vou usar nos meus estudos, muita coisa que eu não vou usar no meu estudo, mas que eu vou usar para a minha vida, porque são assuntos e conteúdos que a gente precisa estar de olho aberto para que esses acontecimentos não voltem, não se renovem, né? Como tem acontecido no Brasil e em vários outros lugares do mundo, e que a gente precisa estar atento sobre isso. Olha só isso aqui que eu marquei. Eu coloquei assim, ó, uma das coisas mais interessantes que li nesse primeiro semestre de 2023. A ideia, a mosca inoportuna. Não sei se vocês já ouviram aquela música dizer assim, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Então, a ideia é exatamente essa mosca inoportuna, porque quando ela surge, ela começa a incomodar, né? A ideia, o conhecimento que leva à ideia, ela incomoda a alta sociedade, incomoda as altas camadas, incomoda um padrão que já está feito, incomoda as estruturas, né, dessa pirâmide que já está bem sustentada e que a gente tem vivido nessa realidade, né, desse padrão da base, essa base dessa pirâmide, essa estrutura, na verdade, que a gente conhece tão bem, né? Nós que somos a classe trabalhadora conhecemos bem como é que isso funciona. Então, quem sustentamos somos nós, literalmente, enquanto que a alta sociedade está lá no topo, né? E manipulando as ideias. Então, tudo que a gente consome, aquilo que é oferecido em TVs, em jornais, em livros, em fontes qualquer fonte de informação, elas são manipuladas, elas são pensadas para que a população consuma. E essa ideia vem de uma classe específica, né? Essa ideia não é necessariamente a ideia da classe trabalhadora, não é necessariamente a ideia da classe que sustenta essa base dessa pirâmide. Então, ler o Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire, olha, é tomar um sopro de vento frio. Tomar um sopro de vento frio na cara. Porque a gente abre os olhos, desperta para muita coisa. Em seguida, eu já emendei a leitura do Fanon, que eu estou grudada aqui, agarrada no Fanon, agarrada no Aimé Césaire, agarrada no Stuart Hall,
agarrada no conceito de ideia de Bakhtin. Eu sei que Stuart Hall e Bakhtin não dialogam muito com essas questões de ideia, né? Porque por questões de época mesmo e de corrente literária, de corrente crítica. Mas, assim, se a gente souber aonde que eles se encontram, aonde que eles divergem, né? Então a gente consegue administrar direitinho essa situação. Deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura desse livro, que foi lançado por essa editora que eu não conhecia, Veneta. Tem esse símbolozinho aqui, ó, e essa logo aqui. Vocês conseguem ver? Se eu colocar mais para cá, enfim, acho que ele está focando em mim e não no livro, né? Mas enfim, pela capa, eu costumo dizer isso para vocês, eu falei isso no outro vídeo anterior que eu falei sobre os livros da coleção da Penguin. As capas falam muito sobre os livros, né? Sobre o conteúdo desses livros. E eu quero dizer para vocês que o livro, ele tem essa espessura, mas o conteúdo em si próprio, ele é menor. Eles são 76 páginas. Olha só, que eu abri aqui bem aqui em cima, eu paro para ler, né? Por sofrer em sua carne todos os males da história, todos os males universais, o proletariado. Aí, essa parte aqui, ó, final do livro, é uma historiografia. Em 1493, o Rogério de Campos fala que Cristóvão Colombo avista as ilhas da Martinica, mas não chega a desembarcar, aí começa a falar sobre isso. E mais para frente entra o período que o Aimé Césaire esteve ativo, que ele nasceu, que ele esteve ativo, que ele escreveu. E ele é essa figura aqui, ó. Né? Uma inteligência fantástica, uma mente brilhante à frente do seu tempo. E olha a edição. Existem essas figuras no livro que é como se a gente estivesse contando, como se as figuras já estivessem também contando uma parte da história. Aqui, ó, os povos originários, aí chega a embarcação, aí vem a conversão, né, o cristianismo. Depois, mais para frente, a gente tem esse outro desenho aqui, que já é uma outra época, um outro período da história, né, da escravidão, essas coisas assim, o branco, o negro, e tem um outro desenho, que aqui começamos as lutas, né, as lutas por direitos, levantamos a bandeira e nos posicionamos, e a gente tem aqui um desenho do mapa, né, então deixo aqui essa indicação de leitura para vocês, é curtinho, mas que vale muito, 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 muito a pena ler também. Olha só, discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire. Mergulha aqui, a gente se vê já. Tchau! Esse vídeo já está começando a ficar grande.